O cheiro de alecrim e carne assada sempre seria, para Helena, o perfume da traição. Pairava no ar da casa de sua sogra, Dona Elvira, uma névoa densa e aromática que se agarrava aos móveis de mogno escuro, as cortinas de veludo pesado e as memórias de 30 anos de almoços de domingo. Naquele dia em particular, um domingo de outono com o céu da cor de chumbo, o aroma parecia mais sufocante do que nunca, um prelúdio olfativo para a tempestade que se formava silenciosamente dentro daquelas paredes. Helena, aos 52 anos, com fios de prata tecendo uma coroa discreta em seus cabelos castanhos e uma serenidade nos olhos que muitos confundiam com submissão, sentia a pressão atmosférica em seus ossos. Não era o clima, era a intenção. Ela estava casada com Ricardo há quase 3 décadas. Um casamento construído sobre a fundação de rotinas confortáveis, risadas compartilhadas sobre programas de televisão antigos e a criação de 2 filhos, Sofia e Lucas, que agora eram adultos e navegavam suas próprias vidas. Ricardo, um homem de sorriso fácil e uma aversão congênita ao confronto, sempre fora a ponte entre Helena e sua mãe. Uma ponte frágil, Helena agora entendia, que rangia sob o peso da influência de Elvira. Dona Elvira, a matriarca, uma mulher esculpida em granito e opinião, cuja aprovação era o sol em torno do qual seu filho Ricardo orbitava. Desde o primeiro dia, Helena fora uma lua estrangeira naquele sistema solar, nunca brilhando o suficiente, nunca no lugar certo. Foram 30 anos de críticas veladas, de conselhos que eram ordens disfarçadas, de comparações sutis com noivas hipotéticas que teriam sido mais adequadas. Helena suportara tudo com a graça de uma diplomata em território hostil, acreditando que o amor por Ricardo e pelos filhos era um escudo suficiente. Hoje, ela sentia que o escudo estava prestes a se estilhaçar. O almoço era uma ocasião especial. Elvira anunciara por telefone com uma voz untada de uma falsa doçura, que fez a nuca de Helena se arrepiar. Toda a família, querida, primos, tios, temos um anúncio importante. Helena observava agora o clã reunido. Os primos de Ricardo, homens de negócios com esposas perfeitamente penteadas. As tias, viúvas que se moviam como um coro grego, observando e cochichando. E no centro de tudo, Elvira, regendo a sinfonia social com gestos precisos. Ela usava um vestido de um azul marinho severo, adornado apenas por um broche de pérolas que fora de sua própria mãe, um símbolo da linhagem que ela tanto prezava. A casa em si era uma extensão de sua personalidade, impecavelmente limpa, organizada com uma rigidez museológica e fria, apesar do calor do forno. Cada objeto, do vaso de cristal na lareira de mármore ao último prato de porcelana, contava uma história de tradição e status da qual Helena sempre se sentira uma espectadora. Era o castelo de Elvira, sua fortaleza de poder familiar. Ricardo estava estranhamente quieto. Ele evitava o olhar de Helena, focando sua atenção em encher e reabastecer taças de vinho, um nervosismo mal disfarçado em seus movimentos. Nas últimas semanas, ele se tornara um estranho em sua própria casa. Chegava tarde, o cheiro de um perfume feminino que não era o de Helena agarrado em seu colarinho. As desculpas eram vagas. Reuniões de trabalho, trânsito. Helena não era tola. A dor da suspeita era uma brasa ardendo em seu peito. Mas ela a mantinha contida, observando, esperando. Ela sabia que uma confrontação direta com Ricardo seria inútil. Ele negaria, mentiria, se esconderia atrás de sua aversão ao conflito, e ela ficaria parecendo uma esposa ciumenta e descontrolada. A estratégia, ela aprendera com os anos, exigia paciência e informação. Sofia, a filha de 25 anos, com a percepção aguçada da juventude, sentou-se ao lado da mãe. "Mamãe, você está bem? A vovó parece um abutre circulando hoje." A voz de Sofia era um sussurro de cumplicidade. Helena apenas apertou a mão da filha sob a toalha de linho engomada. "Estou bem, querida. Apenas observando o teatro." Lucas, o filho mais velho, com seus 28 anos e um cargo na empresa de um dos tios, estava do outro lado da mesa, rindo de uma piada contada por seu pai. Ele era mais parecido com Ricardo, ansioso por agradar, por pertencer ao clube dos homens da família. Ele não via as correntes subterrâneas, ou talvez escolhesse não ver. O estopim, sutil como o estalar de um galho seco, veio quando Helena se levantou para ajudar a levar alguns pratos para a cozinha. A porta da cozinha estava entreaberta, e ela ouviu a voz de Elvira, baixa e sibilante, falando com uma de suas irmãs, tia Marta. "É o melhor para ele."
Ricardo merece ser feliz, finalmente. Aquela mulher nunca o entendeu, nunca foi do nosso nível. Ele precisa de alguém com mais vitalidade, mais ambição. A tia Marta murmurou algo ininteligível. A resposta de Elvira foi clara como cristal. Já está tudo arranjado. O advogado da família preparou tudo para ser rápido e limpo. Ricardo só precisa ter a coragem de seguir o plano. E hoje, com todos aqui para apoiá-lo, ele terá. Helena congelou, a pilha de pratos de sobremesa em suas mãos de repente pesando 1 tonelada. A cozinha, com seu cheiro de alecrim e seu calor, pareceu girar. Não era apenas uma suspeita de infidelidade. Era uma conspiração. Um golpe orquestrado por sua sogra para removê-la da família, como se remove uma mancha de um tapete caro. Organizou meu divórcio. A frase ecoou em sua mente, absurda e cruel. Ela recuou silenciosamente do corredor, o coração martelando contra as costelas. Uma fúria fria e lúcida começando a substituir o choque. Ela voltou para a sala de jantar, colocou os pratos na mesa com um sorriso sereno no rosto e encontrou o olhar de Elvira do outro lado da sala. A sogra lhe deu um pequeno aceno de cabeça, um gesto de condescendência, acreditando que Helena era apenas a ovelha dócil a caminho do matadouro. Naquele instante, Helena soube que a guerra havia sido declarada. Mas seria travada em seus termos, em seu tempo. Ela não seria a vítima na peça de Elvira. Ela seria a diretora. A primeira decisão que tomou, enquanto Ricardo começava a se levantar para o anúncio importante, foi que ela precisava de uma aliada, alguém fora daquele círculo de hienas sorridentes. Seu telefone vibrou em sua bolsa. Era uma mensagem de sua velha amiga de faculdade, Beatriz, uma das advogadas mais temidas da cidade. Pensando em você, como está a vida no clã? O timing era quase divino. Helena sentiu a primeira peça de sua contraofensiva se encaixando no lugar. Ela olhou para a casa, para as paredes que a testemunharam ser diminuída por 30 anos, para o rosto triunfante de sua sogra, e um pensamento selvagem e audacioso brotou em sua mente, tão poderoso que quase a fez sorrir. E se o palco da sua humilhação se tornasse o troféu de sua vitória? Ele gaguejou algumas banalidades sobre mudanças e novas fases, mas o golpe final não veio. A presença de toda a família, que Elvira imaginara como um suporte, pareceu intimidá-lo ainda mais. Ele voltou para casa com Helena em um silêncio pesado, entrando no quarto de hóspedes com a desculpa de um ronco incômodo. Para Helena, aquilo foi uma pequena vitória, um adiamento que lhe concedia o bem mais precioso, tempo. Deitada na escuridão de seu quarto, o silêncio da casa era ensurdecedor, preenchido apenas pelo zumbido de seus pensamentos. A humilhação, a raiva, a dor da traição eram ondas que quebravam contra a costa de sua mente. Mas por baixo da turbulência, uma correnteza de clareza começava a fluir. Ela repassou as palavras de Elvira, advogado da família, rápido e limpo. Isso significava que eles tinham um plano financeiro, provavelmente um que a deixaria com o mínimo possível, contando com sua natureza não conflituosa para aceitar qualquer migalha que lhe oferecessem. A imagem de si mesma, despejada e diminuída, alimentou sua resolução. Ela não iria chorar, ela iria calcular. Na manhã seguinte, enquanto a casa ainda dormia, Helena começou seu trabalho. Ela não era a mulher tecnologicamente inepta que sua família presumiu que ela fosse. Nos últimos anos, enquanto Ricardo se ocupava com seus negócios, ela havia feito cursos online de gestão financeira e investimentos, um hobby secreto para manter sua mente afiada. Agora, esse hobby se tornaria seu arsenal. Ela começou com o computador do escritório em casa, um território que Ricardo raramente usava, com uma mistura de senhas adivinhadas, datas de aniversário, nomes de cães de estimação. A previsibilidade de Ricardo era uma bênção, e um pouco de engenharia social. Ela começou a desvendar a vida dupla de seu marido. As contas de cartão de crédito conjuntas contavam uma história sórdida de jantares caros em restaurantes que ela nunca visitara, de quartos de hotel na cidade e até mesmo de uma joalheria. O nome da destinatária de um colar de diamantes em particular, Clarice Medeiros, apareceu em um recibo por e-mail. Uma rápida busca nas redes sociais revelou o perfil de uma mulher 20 anos mais jovem, uma assistente de marketing na empresa de Ricardo, posando com um sorriso radiante e, em uma foto de algumas semanas atrás, um colar inconfundível. A dor foi aguda, uma facada física. Ver o rosto, a juventude, a felicidade ignorante da outra mulher tornou tudo real. Helena se permitiu um momento para respirar, para sentir o peso daquela traição específica. Depois,
Ela arquivou a informação. Emoções eram um luxo que ela não podia se permitir no momento. A vingança seria um prato servido frio, mas a preparação exigia uma mente quente e focada. O passo seguinte era mais complexo: as finanças. Ela descobriu extratos bancários de uma conta que ela não conhecia, aberta em nome apenas de Ricardo. Grandes somas de dinheiro haviam sido transferidas das contas conjuntas para esta conta secreta ao longo do último ano. Era um desvio sistemático de ativos, uma preparação cuidadosa para o divórcio limpo de Elvira. Ele estava esvaziando o patrimônio do casal bem debaixo de seu nariz. A raiva voltou, desta vez gelada e precisa. Ela meticulosamente salvou cada extrato, cada transferência, cada recibo em um disco rígido criptografado. Estava construindo seu caso, tijolo por tijolo. Foi então que ela se lembrou de uma conversa de alguns meses atrás. Durante outro almoço de família, Elvira se queixava, de forma performática, sobre o aumento dos impostos prediais e os custos de manutenção de sua grande casa. Às vezes penso em vender este elefante branco e me mudar para um apartamento moderno, dissera ela, com um suspiro dramático. Na época, todos riram, sabendo que Elvira amava aquela casa mais do que a maioria das pessoas. Mas e se não fosse apenas drama? E se houvesse uma verdade por trás da queixa? Movida por uma intuição, Helena começou uma busca mais profunda, não sobre Ricardo, mas sobre Elvira. Pesquisas em registros públicos, cartórios online, processos judiciais. Era um trabalho tedioso, mas a determinação de Helena era implacável. E então, ela encontrou. Não era óbvio. Estava enterrado em jargão legal, mas estava lá, um aviso de execução de hipoteca. Dona Elvira, a imagem da solvência e do status, havia refinanciado a casa anos atrás, talvez para ajudar um de seus sobrinhos em um negócio fracassado, ou simplesmente para manter seu estilo de vida extravagante. Os pagamentos estavam atrasados. O banco estava se preparando para agir. A matriarca estava em apuros financeiros secretos, e sua arrogância a impedia de pedir ajuda à família. A venda da casa não era mais um pensamento hipotético, era uma necessidade iminente, e ela provavelmente estava contando com a parte de Ricardo no acordo de divórcio para se salvar. A peça final do quebra-cabeça se encaixou, revelando uma imagem de desespero e hipocrisia. A mulher que planejava a ruína financeira de Helena estava, ela mesma, à beira do abismo. E foi nesse momento que a ideia audaciosa do dia anterior floresceu em um plano concreto. Comprar a casa de Elvira. Comprá-la secretamente, antes que ela pudesse colocá-la no mercado, antes que alguém na família soubesse de seus problemas. Seria o checkmate. Não era apenas sobre ter um teto sobre a cabeça, era sobre tomar o símbolo do poder de Elvira, o próprio palco de seu triunfo planejado, e transformá-lo em seu. Com o coração batendo forte com a audácia de seu próprio plano, Helena pegou o telefone e ligou para Beatriz. Bea? É a Helena. Preciso de você. Não como amiga, mas como a melhor e mais implacável advogada que conheço. Tenho uma proposta de negócio e uma história que você não vai acreditar. Do outro lado da linha, a voz de Beatriz, sempre calma e cortante, respondeu. Estou ouvindo. Diga-me tudo. E Helena contou. Contou sobre a conspiração, a amante, o desvio de dinheiro e, finalmente, sobre a hipoteca de Elvira e seu plano ousado. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Por um momento, Helena temeu que Beatriz a achasse louca. Então, ela ouviu uma risada baixa e apreciativa. Helena, minha querida, disse Beatriz. Eu sempre soube que havia uma leoa adormecida aí. Bem-vinda à selva. Vamos caçar. A aliança estava formada. A fase de descoberta havia terminado. A fase de estratégia estava prestes a começar. Helena desligou o telefone e olhou pela janela ao sol da manhã. Pela primeira vez em meses, ela não se sentia como uma vítima à deriva. Ela se sentia como uma arquiteta, desenhando a planta de sua nova vida. Beatriz, com seus ternos de corte impecável e um olhar que podia dissecar um argumento a 10 passos de distância, era a personificação da competência. Ela ouviu Helena repassar os detalhes de sua investigação pela segunda vez, desta vez com as provas digitais exibidas em uma grande tela. Ela não interrompeu, apenas assentiu ocasionalmente, seu rosto uma máscara de concentração. Quando Helena terminou, Beatriz se recostou em sua cadeira de couro e juntou as pontas dos dedos. Impressionante, disse ela, e não era um elogio vazio. Você fez 90% do trabalho de investigação. A conspiração para desviar ativos matrimoniais é clara. Isso por si só já nos daria uma enorme vantagem no divórcio. Ricardo e a mamãe dele foram arrogantes e descuidados. Mas não é suficiente, disse Helena, sua voz firme. Eu não quero apenas uma vantagem.
Eu não quero apenas um acordo justo. Eu quero justiça poética. Eu quero a casa. Beatriz sorriu, um brilho de admiração em seus olhos. A casa. O cheque-mate, como você disse. Adoro a audácia. Mas é complicado. Precisamos agir rápido e em total sigilo. Se eu vir a suspeitar que você está por trás da oferta, ela preferiria deixar o banco tomar a casa a vendê-la para você. Como fazemos isso? Perguntou Helena, sentindo a energia da sala, a sensação de que o impossível poderia ser planejado e executado. Precisamos de um intermediário, uma empresa de fachada, uma holding imobiliária que não possa ser rastreada até você. Eu tenho contatos que podem criar uma entidade assim em questão de dias. Será uma empresa com um nome genérico, sediada em outro estado, impossível de ligar a nós casualmente. Beatriz se levantou e começou a andar pelo escritório, a mente trabalhando visivelmente. O próximo passo é a abordagem. Não podemos simplesmente bater na porta dela com uma oferta. Pareceria suspeito. Precisamos que a oferta chegue através de um canal crível. Um corretor de imóveis de alto padrão, alguém que lida com clientes discretos que procuram propriedades específicas. Ela parou e olhou para Helena. A chave é a oferta em si. Precisa ser boa o suficiente para que ela não possa recusar, especialmente em sua situação financeira. Precisa ser uma oferta em dinheiro, com fechamento rápido e sem contingências. Para alguém desesperado por liquidez e com medo de um escândalo público de execução, uma oferta como essa é um bote salva-vidas. O obstáculo mais imediato era o dinheiro. Helena tinha suas próprias economias, um fundo de herança de seus pais que ela sempre manteve separado, algo que Ricardo e sua família mal sabiam que existia. Eles sempre a viram como financeiramente dependente, uma suposição que agora jogava a seu favor. Eu tenho os recursos, disse Helena. Eu administrei o portfólio que meus pais me deixaram. Ele cresceu consideravelmente ao longo dos anos. Sempre pensei nele como uma rede de segurança para os filhos. Acho que chegou a hora de usá-lo para a segurança da mãe deles. Beatriz assentiu. Ótimo. Isso simplifica as coisas. O plano então é este. Primeiro, constituímos a Alpha Properties, ou algo igualmente anônimo. Segundo, contratamos um corretor de imóveis de elite. Damos a ele o perfil de um cliente rico e recluso, que deseja especificamente uma casa daquele estilo arquitetônico, naquela vizinhança. O corretor fará o trabalho de descobrir a propriedade de Elvira. Terceiro, ele fará uma abordagem discreta, explicando que seu cliente quer evitar o mercado aberto e está disposto a pagar um prêmio por isso. Quarto, fazemos a oferta irrecusável. Tudo isso tem que acontecer enquanto você continua a desempenhar o papel da esposa ignorante e prestativa em casa. A conversa então se voltou para o divórcio em si. Enquanto a transação da casa está em andamento, nós preparamos a petição de divórcio, explicou Beatriz. Vamos anexar cada prova que você coletou. As transferências bancárias, os recibos do cartão de crédito, as fotos da Clarice. Vamos pedir a restituição de cada centavo desviado e uma pensão compensatória pela fraude. Mas não vamos entrar com a petição ainda. Vamos mantê-la como uma carta na manga. Elas passaram as horas seguintes mergulhadas em estratégia, mapeando cada passo, cada contingência. Beatriz foi a general, desenhando as linhas de batalha. Helena era a comandante de campo, fornecendo o conhecimento íntimo do inimigo. Elas falaram sobre os filhos. Sofia está do seu lado intuitivamente, disse Helena. Mas Lucas, ele idolatra o pai e teme a avó. Ele vai ser o mais difícil de convencer. A verdade tem um jeito de se revelar, disse Beatriz. Quando a poeira baixar e ele vir a manipulação de seu pai e de sua avó em primeira mão, ele pode ver as coisas de forma diferente. Por enquanto, concentre-se em manter seu relacionamento com ele o mais estável possível, sem envolvê-lo na sua estratégia. Helena saiu do escritório de Beatriz, sentindo-se fortalecida, como se uma armadura invisível tivesse sido forjada ao seu redor. A dor ainda estava lá, um zumbido baixo e constante, mas agora estava sobreposta por um propósito claro e definido. Esta não era mais apenas uma reação a uma traição, era uma campanha pela sua dignidade, seu futuro e sua independência. A aliança com Beatriz era crucial, era o mastermind de que falavam os livros de autoajuda que ela lia em segredo. Duas mentes focadas em um único objetivo, criando uma terceira mente, uma força sinérgica muito maior do que a soma de suas partes. Ela não estava mais sozinha,
lutando nas sombras. Ela tinha uma parceira, uma estrategista que via o campo de batalha com a mesma clareza que ela. Ao voltar para casa, ela encontrou Ricardo na cozinha, tentando fazer café, parecendo perdido e cansado. Helena, ele começou com a voz hesitante. Sobre o almoço de ontem, minha mãe, ela pode ser um pouco dramática. Helena olhou para ele, o homem com quem dividira a vida, e sentiu um misto de pena e desprezo. Ele era fraco, um peão no jogo de sua mãe, e agora, sem saber, um peão em um jogo muito maior. Ela forçou um sorriso cansado. Eu sei, querido, não se preocupe. Conheço sua mãe. A normalidade de sua resposta pareceu aliviá-lo imensamente. Ele não viu a determinação de aço por trás de seus olhos. Ele não viu a arquiteta da sua ruína. Ele só viu a esposa que ele acreditava conhecer, a mulher que ele estava prestes a descartar. E essa era, por enquanto, sua maior vantagem. A criação da Magnolia Holdings, LLC, nome escolhido por Helena por causa das magnólias que floresciam no jardim da frente da casa de Elvira, foi surpreendentemente rápida. Beatriz, com sua rede de contatos, orquestrou tudo à distância. Em menos de uma semana, a empresa de fachada existia legalmente, com um endereço postal em Delaware e uma conta bancária recém-aberta. O próximo passo foi a liquidação de uma parte significativa do portfólio de investimentos de Helena. Foi um momento agridoce. Ela observava os números em sua conta, o resultado de anos de paciência, estudo e da prudência de seus pais. Gastar uma grande parte daquilo em uma casa, especialmente aquela casa, parecia ao mesmo tempo uma extravagância e uma necessidade absoluta. Era a compra de sua liberdade, um investimento em sua futura paz de espírito. O processo foi feito em etapas, discretamente, para não levantar alarmes. O dinheiro foi transferido para a conta da Magnolia Holdings, pronto para ser implantado. Enquanto a engrenagem financeira girava silenciosamente nos bastidores, a vida de Helena se transformou em um ato de teatro contínuo. Ela desempenhava o papel da esposa alheia com uma habilidade que a surpreendia. Fazia o café da manhã para Ricardo, perguntava sobre seu dia, ouvia suas mentiras sobre reuniões tardias com uma expressão de simpatia estudada. Era exaustivo. Cada interação era uma performance, cada palavra calculada. A tensão de manter essa fachada era imensa, mas era também um exercício de disciplina. Ela se agarrava ao seu objetivo final, visualizando o rosto de Elvira no momento da revelação. Essa imagem a alimentava. A interação com os filhos também exigia um equilíbrio delicado. Sofia, com seu radar emocional, sabia que algo estava profundamente errado. Em uma noite, enquanto ajudava a mãe na cozinha, ela perguntou diretamente: "Mãe, o que está acontecendo? Papai está agindo como um fantasma e a vovó..." "Ela é a vovó, mas você está diferente. Você está quieta, mas não é uma quietude triste. É afiada." Helena olhou para a filha, vendo sua própria força refletida nos olhos da jovem. Ela tomou uma decisão calculada. Não contou a Sofia todo o plano. Era um fardo pesado demais para a filha carregar, mas deu-lhe uma parte da verdade. "Seu pai e eu estamos passando por um momento difícil. Muito difícil", disse ela segurando as mãos de Sofia. "E sua avó está envolvida. Eu estou lidando com isso à minha maneira. O que eu preciso de você é que confie em mim, mesmo que as coisas pareçam estranhas nos próximos tempos. Você pode fazer isso?" Sofia a abraçou com força. "Eu sempre confio em você, mãe. Sempre." Aquele abraço foi um bálsamo, um reforço em sua armadura. Com Lucas, a abordagem tinha que ser diferente. Ele ligou, a voz cheia da retidão que herdara da avó. "Mãe, a vovó me ligou. Ela está preocupada com você e o papai. Ela disse que você parece distante." "O que está acontecendo?" Helena respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. "Filho, casamentos longos têm altos e baixos. Seu pai e eu vamos resolver isso. Sua avó, com todo o amor que ela tem, às vezes vê as coisas de sua própria perspectiva. Apenas nos dê espaço." Lucas não pareceu satisfeito. "Ela só quer o melhor para a família, mãe, para todos nós." "Eu sei que você acredita nisso, Lucas", respondeu Helena, com uma tristeza genuína. Ela podia ouvir a influência de Elvira em cada palavra dele. Seria uma batalha longa para reconquistar a confiança do filho. A Operação Magnolia avançou para a fase seguinte. Beatriz contratou Arthur Vasconcelos, um corretor imobiliário lendário no setor de luxo, conhecido por sua discrição e por representar clientes anônimos e ultra-ricos.
Beatriz o encontrou em um clube privado, apresentando-se como a representante legal da Magnolia Holdings. Ela explicou a situação. Um cliente que valorizava a privacidade acima de tudo, que se apaixonara pela arquitetura de uma casa específica em um bairro nobre e que estava disposto a fazer uma oferta generosa para adquiri-la fora do mercado. A comissão oferecida a Arthur era substancial o suficiente para garantir seu total empenho e sigilo. Arthur fez sua mágica. Ele não abordou Elvira diretamente. Ele usou sua rede para descobrir, através de um contato em um clube de campo, que a senhora Elvira Lins poderia estar, talvez, considerando uma mudança. Era a isca perfeita. Ele então ligou para Elvira, apresentando-se e explicando a situação de forma suave e lisonjeira. Dona Elvira, perdoe minha abordagem direta, mas soube por fontes que a senhora possui uma das mais belas residências da região. Tenho um cliente, um industrial do sul do país buscando total privacidade, que me encarregou de encontrar uma propriedade exatamente como a sua. Ele não quer o incômodo de uma busca no mercado e está preparado para ser extremamente generoso para uma transação rápida e privada. Elvira, no início, foi desdenhosa. Minha casa não está à venda, Sr. Vasconcelos. Mas Arthur, instruído por Beatriz, sabia qual botão apertar. Eu compreendo perfeitamente. A oferta que meu cliente está preparado para fazer, no entanto, refletiria a inconveniência e garantiria um fechamento em dinheiro em menos de 30 dias. Falamos de um valor significativamente acima da avaliação de mercado. Helena, recebendo atualizações quase diárias de Beatriz, esperava ansiosamente. A isca fora lançada. A questão era se Elvira, consumida por seu orgulho e seu desespero financeiro, morderia. A resposta veio 3 dias depois. Elvira ligou para Arthur. Sua voz, ele relatou a Beatriz, era cautelosa, mas interessada. Que tipo de valor seu cliente estava considerando? O jogo estava em andamento. A negociação secreta começou, com Arthur atuando como o intermediário perfeito, passando as ofertas e contra-ofertas entre Beatriz e Elvira. Helena estabeleceu o preço máximo, um número generoso que cobriria a hipoteca de Elvira, seus débitos, e ainda lhe deixaria um lucro substancial. Era o suficiente para ser irrecusável. Finalmente, após uma semana de negociações tensas, Elvira aceitou. O contrato de compra e venda foi redigido. O comprador, Magnolia Holdings, LLC. Vendedor, Elvira Lins. A data de fechamento foi marcada para 2 semanas dali. Helena sentiu um calafrio ao ver a cópia do contrato que Beatriz lhe enviou. Estava acontecendo. Ela estava comprando em segredo o coração do império de sua inimiga. Viver sob o mesmo teto que Ricardo, sabendo que ela estava secretamente orquestrando uma mudança tão monumental em suas vidas, exigia um nível de autocontrole que a esgotava diariamente. Ela se sentia como uma espiã em sua própria vida, cada conversa casual carregada de um subtexto dramático que só ela conhecia. Houve momentos em que o peso do segredo quase a sufocou. Uma noite, Ricardo chegou em casa inesperadamente cedo. Helena estava em seu pequeno escritório, revisando os e-mails de Beatriz em seu laptop. Ela fechou a tela com tanta rapidez que o som do clique pareceu um tiro no silêncio da casa. — O que você está fazendo? Ele perguntou, entrando na sala. Ah, nada demais. Apenas lendo algumas notícias, pagando umas contas online, respondeu Helena, o coração martelando. Você parece nervosa ultimamente. Está tudo bem mesmo? Só estou cansada, Ricardo. Um pouco estressada. É a idade, talvez. Ela disse, forçando um sorriso. Ele aceitou a resposta, alheio como sempre, mais preocupado com seus próprios problemas do que em decifrar os dela. Aquele quase deslize serviu como um alerta. Ela se tornou ainda mais cuidadosa, usando apenas um tablet seguro que Beatriz lhe fornecera e limpando todos os históricos de navegação. Enquanto isso, Dona Elvira estava, segundo relatos que chegavam a Helena através de fofocas familiares, em um estado de espírito estranhamente eufórico. Ela havia contado a alguns parentes próximos que recebera uma proposta de investimento milagrosa e que, em breve, estaria se mudando para um apartamento de luxo mais condizente com seu estilo de vida moderno. Ela se vangloriava do comprador misterioso, um magnata recluso que reconhecera o valor de sua casa histórica. A ironia era tão espessa que Helena quase podia saboreá-la. Elvira estava, sem saber, elogiando a astúcia de sua nora, a mulher que ela estava tão ansiosa para descartar. Helena teve que suportar um telefonema de Elvira. Helena, querida, você não vai acreditar na minha sorte.
Vendi a casa por uma fortuna, um homem muito distinto do sul, aparentemente. Ele simplesmente tinha que tê-la. Isso prova que bom gosto e tradição sempre têm seu valor, não é mesmo? Que notícia maravilhosa, Elvira. Fico muito feliz por você, respondeu Helena, sua voz um modelo de sinceridade ensaiada. Claro que vamos sentir falta da casa. De tantas memórias. Ah, bobagem. Faremos novas memórias. E com o dinheiro poderei ajudar Ricardo a se reerguer adequadamente quando as coisas se ajeitarem. A ameaça velada estava lá, a promessa de financiar a nova vida de Ricardo depois do divórcio. Helena apenas sorriu para o telefone. Tenho certeza que sim, Elvira. Um dos momentos mais difíceis foi uma cena no jardim de sua própria casa. Ricardo estava podando as roseiras, uma atividade que ele fazia para clarear a cabeça. Helena o observava da janela da cozinha. Ele parecia mais velho, o peso de sua duplicidade marcando seu rosto. Por um instante, ela sentiu uma pontada de algo que se assemelhava à compaixão. 30 anos era muito tempo. Havia memórias boas enterradas sob os escombros da traição. O nascimento dos filhos, as primeiras férias, as risadas compartilhadas. Ela se lembrou de quando eles compraram aquela casa, seus sonhos e planos, onde tudo tinha dado errado. Foi a influência constante e corrosiva de Elvira? Foi a fraqueza inerente de Ricardo? Ou foi ela mesma, por ter se permitido desaparecer lentamente, por ter aceitado um papel menor em sua própria vida? Ela afastou esses pensamentos. A nostalgia era um luxo perigoso. O passado era um lugar para se aprender, não para se viver. Seu futuro estava sendo construído agora, com estratégia e determinação, não com arrependimentos. Ela estava forjando um novo tipo de memória, uma que seria inteiramente sua. O dia do fechamento chegou. Helena não estava presente, é claro. Beatriz a representou, junto com os advogados da Magnolia Holdings. A transação ocorreu em uma sala de conferências anônima, em um prédio comercial no centro da cidade. Elvira assinou os papéis com um floreio, transferindo a propriedade de seu castelo, o símbolo de seu legado familiar, para a entidade desconhecida. Horas depois, Beatriz ligou para Helena. Está feito, disse ela, com uma calma profissional que mal escondia a satisfação. A Magnolia Holdings é oficialmente a proprietária da residência Lins. O dinheiro foi transferido. Ela nem piscou. Helena sentou-se, o telefone na mão. Por um longo momento, ela não disse nada. O peso daquele ato, sua enormidade, a atingiu. Ela era agora a dona da casa de sua sogra. O palco estava montado, a arma estava carregada. Tudo o que restava era esperar o momento certo para disparar. A sensação não era de triunfo exultante, como ela imaginara. Era uma calma fria e profunda. Uma sensação de poder contido, de destino tomado nas próprias mãos. Ela andou pela sua casa, a casa que em breve deixaria para trás, e tocou os objetos, as fotografias. Estava se despedindo não apenas de um lugar, mas de uma vida inteira, da mulher que ela fora. A Helena submissa, a Helena que engolia desaforos, a Helena que colocava a paz familiar acima de sua própria dignidade. Aquela mulher estava morrendo, e em seu lugar, uma nova Helena estava nascendo, forjada no fogo da traição e temperada pela estratégia. A fachada que ela mantinha estava começando a rachar, não por fraqueza, mas pela pressão da força que crescia dentro dela, ansiosa por se libertar. Com a escritura da casa de Elvira seguramente guardada em um cofre, o ritmo do jogo mudou. A fase de aquisição secreta terminara, e a fase de preparação para a batalha final começara. Helena e Beatriz se reuniram novamente no santuário de vidro e aço. Desta vez, a atmosfera era diferente. Havia uma eletricidade no ar, a antecipação de um confronto iminente. O tempo é tudo, disse Beatriz, andando em frente à janela panorâmica. Elvira e Ricardo se sentem seguros agora. Elvira tem o dinheiro, e Ricardo acredita que sua mãe vai financiar sua fuga. Eles estão complacentes. É o momento perfeito para abalar o mundo deles. Elas finalizaram a petição de divórcio. Era uma obra-prima de precisão legal. Cada documento que Helena havia coletado estava anexado como prova. Os extratos bancários mostrando o desvio de fundos, os recibos do cartão de crédito da amante, as fotos de Clarice usando as joias, as transcrições de e-mails comprometedores. A petição não apenas pedia a dissolução do casamento, mas também acusava Ricardo de fraude e dissipação de ativos matrimoniais, exigindo uma divisão de bens desproporcional a favor de Helena como compensação. Isto não é um pedido de divórcio, disse Helena lendo o documento. É uma declaração de guerra.
É uma busca por justiça, corrigiu Beatriz. Você não está pedindo nada que não seja seu por direito. Na verdade, você está reivindicando o que foi roubado de você, com juros. A questão era quando e como apresentar a petição. Beatriz sugeriu a abordagem padrão, um oficial de justiça entregando os papéis a Ricardo em seu escritório. Um movimento frio e profissional. Mas Helena tinha outra ideia, uma que vinha se formando em sua mente desde o início. Uma ideia mais teatral, mais ousada, mais adequada à escala da traição. Não, disse Helena, não será um oficial de justiça. Serei eu, e não será em seu escritório. Será no palco que Elvira escolheu para a minha humilhação. Será em sua casa. Beatriz parou de andar. Você quer dizer, na casa que agora é sua? Exatamente. Elvira está planejando sua festa de despedida da casa, não está? Ela me ligou ontem para me convidar. A família toda estará lá novamente. Ela quer um último ato de triunfo em seu antigo palco antes de se mudar para sua nova vida de luxo. Ela quer esfregar a venda da casa e sua suposta riqueza na cara de todos. Um lento sorriso se espalhou pelo rosto de Beatriz. Oh, Helena, isso é maquiavélico e absolutamente brilhante. Ela me deu a deixa no primeiro almoço, continuou Helena. Ela disse que queria que a família estivesse lá para apoiar Ricardo. Pois bem, a família estará lá, mas o apoio será para mim. Eles verão a verdade. Sem filtros, sem a manipulação dela. O plano era arriscado. Exigiria um controle emocional sobre-humano de Helena, mas era perfeito. Era a culminação de toda a sua estratégia. Não era apenas sobre vencer legalmente. Era sobre retomar a narrativa, sobre expor a hipocrisia e a crueldade, na frente de todos que haviam sido testemunhas silenciosas de sua longa e silenciosa subjugação. Nos dias que antecederam a festa de Elvira, Helena se preparou como uma atriz se prepara para o papel de sua vida. Ela ensaiou suas falas, não em voz alta, mas em sua mente, antecipando cada possível reação, cada interrupção, cada argumento. Ela se fortaleceu emocionalmente, revisitando a dor da traição, não para se vitimizar, mas para usá-la como combustível. Ela sabia que precisaria de toda a sua força para permanecer calma e articulada no meio da tempestade que estava prestes a criar. Ela também tomou medidas para solidificar seu apoio. Ela se encontrou com Sofia para um café, em um lugar neutro. Sofia, no próximo domingo, na festa da sua avó, coisas difíceis serão ditas. A verdade sobre o seu pai e eu virá à tona. Será feio. Quero que você esteja preparada. Sofia olhou para a mãe, seus olhos sérios. Eu já estou preparada, mãe. Estou do seu lado. Não importa o que aconteça. Com Lucas, a abordagem foi mais sutil. Ela o convidou para almoçar. Só os dois. Não falou sobre o divórcio. Falou sobre o passado, sobre as esperanças que ela e Ricardo tinham quando ele nasceu. Ela falou sobre o valor da honestidade e da integridade, não como uma lição, mas como uma reflexão. Seu pai é um bom homem em seu coração, Lucas. Mas às vezes ele se perde, influenciado por pessoas que ele quer agradar. Disse ela suavemente. O mais importante na vida é ser fiel a si mesmo e às pessoas que você ama. Não importa o quão difícil seja. Ela estava plantando uma semente de dúvida, esperando que, quando a verdade explodisse, ele se lembrasse daquela conversa. A noite antes da festa, Helena mal dormiu. Ela sentou-se na sala de estar escura de sua casa, o envelope contendo a petição de divórcio e uma cópia autenticada da escritura da casa de Elvira em seu colo. O papel parecia pesado, carregado com o peso do futuro. Ela não sentia medo. Sentia uma clareza assustadora. Por 30 anos, ela havia se movido pelas bordas da vida de sua família, uma figura silenciosa e complacente. Amanhã, ela se moveria para o centro do palco, não como a vítima da peça de Elvira, mas como a autora de seu próprio final. Ela pensou em uma citação de um dos livros de Napoleon Hill, que Beatriz lhe emprestara. A força e o crescimento vêm apenas através de esforço e luta contínuos. Ela havia lutado, ela havia se esforçado. Amanhã seria o dia de colher os frutos, não de uma vitória amarga e vingativa, mas da afirmação de sua própria força, do renascimento de seu próprio espírito. Ela se levantou e olhou seu reflexo no vidro escuro da janela. A mulher que a encarava de volta não era mais a mesma. Seus olhos não tinham mais a serenidade da submissão, mas a calma de um poder bem guardado. Ela estava pronta. O laço estava armado. A festa de despedida de Elvira estava prestes a se tornar uma festa de boas-vindas para a nova Helena. O ar na antiga casa de Elvira, agora secretamente a casa de Helena, estava ainda mais denso e carregado do que no almoço fatídico semanas antes. Era um coquetel de nostalgia forçada, champanhe barato
e a presunção sufocante da matriarca. Elvira, vestida com um caftã de seda vermelho sangue que gritava: "Olhem para mim! Sou rica e despreocupada", flutuava pela sala como um navio de guerra em águas calmas. Ela cumprimentava os convidados, o mesmo clã de tios, primos e agregados, com beijos no ar e declarações sobre seu futuro brilhante em um condomínio de luxo com serviço de quarto. Helena chegou com Ricardo, um último ato de seu papel de esposa. Ricardo estava pálido e suado, claramente desconfortável. Ele sabia, ou pelo menos suspeitava, que aquele evento era o prelúdio de sua própria libertação e da humilhação de Helena. Ele apenas não conhecia os detalhes do roteiro. Ao entrarem, Elvira os interceptou. "Helena, querida, que bom que você veio. Eu sei que as coisas estão tensas, mas eu queria que você estivesse aqui para ver o começo do meu novo capítulo, e de certa forma do seu também." O veneno estava revestido de mel, mas Helena o sentiu. Ela sorriu. Um sorriso genuíno que desconcertou sua sogra. "Eu não perderia por nada, Elvira. Esta casa guarda muitas memórias." Helena se moveu pela sala com uma calma que era quase sobrenatural. Ela observou as interações, a dinâmica de poder, os olhares trocados. Ela viu Clarice, a amante, em um canto, tentando parecer invisível. Elvira, em um ato de crueldade calculada, a havia convidado, apresentando-a a alguns parentes distantes como uma colega muito talentosa de Ricardo. Clarice parecia um cervo assustado, completamente fora de seu elemento, uma peça em um jogo que ela mal entendia. Sofia estava ao lado de Helena, um apoio silencioso e sólido. Lucas, por outro lado, estava firmemente no campo inimigo, ao lado de seu pai e de sua avó, rindo alto demais das piadas de Elvira. O coração de Helena doeu ao vê-lo, mas ela manteve o foco. A hora se aproximava. Após cerca de 1 hora de conversa fiada e canapés, Elvira bateu em uma taça de cristal com um garfo, o som agudo silenciando a sala. Ela se posicionou em frente à lareira de mármore, o ponto de poder da casa. O show ia começar. "Querida família, amigos queridos", começou ela, a voz ressoando com falsa emoção. "Eu os reuni aqui hoje não para dizer adeus a esta casa, mas para celebrar um novo começo, para mim e para outros." Seus olhos pousaram em Ricardo, depois deslizaram para Helena, com um pingo de pena teatral. "A vida é feita de ciclos. Alguns capítulos são lindos e vibrantes, e outros precisam terminar para que novas histórias possam ser escritas. Às vezes, por mais que tentemos, os casamentos chegam a um fim natural. O amor muda, as pessoas se distanciam. Não há culpa, apenas a triste realidade da vida." Ela fez uma pausa dramática, deixando a implicação pairar no ar. A sala estava em silêncio absoluto. Os convidados olhavam para seus sapatos, para o teto, para qualquer lugar, exceto para Helena. "Meu filho, Ricardo", continuou Elvira, colocando a mão no ombro dele, "é um homem de coração bom e leal, mas ele merece a felicidade plena. Ele merece uma parceira que o inspire, que compartilhe de suas ambições." E ele tomou a decisão corajosa, embora dolorosa, de seguir em frente. Ela olhou diretamente para Helena. "E nós, como família, vamos apoiá-lo e garantir que esta transição seja o mais suave possível para todos os envolvidos." Era uma obra-prima de manipulação. Ela pintara Ricardo como a vítima corajosa e Helena como o obstáculo gentilmente removido. Ela estava anunciando o divórcio de seu filho, na frente de todos, como se estivesse anunciando a caridade do mês. A humilhação estava completa. O silêncio que se seguiu foi pesado, esmagador. Todos os olhos agora estavam em Helena, esperando lágrimas, um escândalo, uma retirada vergonhosa. Ricardo não conseguia encará-la. Lucas parecia desconfortável, mas resoluto ao lado da avó. Clarice olhava para o chão, como se desejasse que ele a engolisse. Foi nesse vácuo de expectativa que Helena se moveu. "Obrigada, Elvira", disse Helena, sua voz clara e firme, sem um pingo de tremor. "Obrigada por sua preocupação. E em um ponto você está absolutamente certa. O casamento acabou." Um suspiro coletivo percorreu a sala. Elvira e Ricardo trocaram um olhar de triunfo. Eles pensaram que ela estava capitulando. "Sim, acabou", continuou Helena, seu olhar varrendo a sala antes de pousar em Ricardo. "Acabou no dia em que meu marido decidiu que seus votos eram menos importantes do que jantares secretos e joias caras para sua colega de trabalho, a senhorita Clarice Medeiros, que está ali no canto." O queixo de Clarice caiu. Vários convidados se viraram para encará-la, seus olhares variando de choque a desprezo. A cor sumiu do rosto de Ricardo. "Helena, não faça isso aqui", ele começou, a voz fraca. "Fazer o quê, Ricardo? Dizer a verdade?" Ela o cortou.
A calma ainda intacta, mas com uma borda de aço. Ou talvez o casamento tenha acabado quando você e sua mãe conspiraram para sistematicamente desviar dinheiro de nossas contas conjuntas para uma conta secreta em seu nome, planejando me deixar sem nada. Tenho os extratos, se alguém estiver interessado em verificar. O rosto de Elvira se transformou. O sorriso de triunfo foi substituído por uma máscara de fúria. Sua ingrata, como se atreve a fazer acusações tão vis? Nesta casa? Ah, sim, nesta casa, disse Helena. E aqui seu tom mudou. A calma deu lugar a algo mais poderoso, a autoridade. Vamos falar sobre esta casa, Elvira. Você a vendeu, não é? Para um magnata recluso do sul, por uma fortuna. Uma transação rápida e privada para cobrir a execução da hipoteca que você escondeu de toda a sua família por meses. O pânico brilhou nos olhos de Elvira. Tia Marta, a quem ela havia confidenciado parte da história, engasgou. Você está mentindo! Você é uma víbora mentirosa! Gritou Elvira, sua compostura se despedaçando. Eu não preciso mentir, respondeu Helena. E com um movimento lento e deliberado, ela abriu a bolsa de couro que carregava. Ela tirou um grande envelope. Sabe, Elvira, você estava certa sobre a importância da família. É por isso que decidi manter esta casa. Na família. Ela tirou um documento do envelope. Era a cópia autenticada da escritura. Ela assegurou para que todos vissem. Esta casa foi comprada pela Magnolia Holdings, LLC. Uma empresa que, por acaso, eu sou a única proprietária. Você não vendeu sua casa para um magnata, Elvira. Você a vendeu para mim. O som que Elvira fez foi algo entre um engasgo e um ganido. Ela cambaleou para trás, apoiando-se na lareira de mármore como se suas pernas tivessem cedido. A sala explodiu em murmúrios chocados. Ricardo olhava da escritura para Helena, sua mente claramente incapaz de processar a informação. Lucas estava boquiaberto, olhando para a avó e depois para a mãe, a confusão e o choque guerreando em seu rosto. Sofia, ao lado de Helena, tinha um pequeno, mas feroz, sorriso de orgulho. Então sim, Elvira. Obrigada por organizar esta festa, continuou Helena, sua voz agora ecoando na sala atordoada. É uma bela festa de boas-vindas para mim. E já que estamos todos aqui, reunindo a família, achei que seria o momento perfeito para entregar isso. Ela tirou o segundo documento do envelope, a petição de divórcio. Ela caminhou calmamente até Ricardo, que estava congelado como uma estátua. Ricardo, aqui estão os papéis do divórcio. Eles detalham a fraude, o adultério e a minha intenção de reaver cada centavo que você roubou. Seus advogados podem entrar em contato com a minha. O nome dela é Beatriz Neves. Tenho certeza que vocês a conhecem. Ela colocou o envelope no peito dele. Ele não o pegou. O envelope caiu no chão, aos seus pés, com um baque suave que pareceu ressoar como um trovão. Então, Helena se virou para a plateia atônita. Eu gostaria de agradecer a todos por virem à minha nova casa. A festa acabou. Por favor, saiam. Elvira, Ricardo, vocês também. O silêncio foi quebrado por Elvira. Você não pode me expulsar da minha própria... Ela começou. A voz rouca. Casa, Helena completou por ela, erguendo uma sobrancelha. Posso, e vou. Você tem 30 dias para remover seus pertences pessoais, conforme o contrato de venda. O contrato que você assinou. Elvira olhou para o rosto calmo e intransigente de sua nora, a nova dona de sua fortaleza, e pela primeira vez em sua vida, ficou sem palavras. A matriarca, a rainha, a manipuladora, havia sido destronada em seu próprio castelo, diante de toda a sua corte. A humilhação que ela planejara para Helena ricocheteou e a atingiu com a força de um furacão. Ricardo permaneceu paralisado por um longo tempo, olhando para os papéis do divórcio caídos no tapete persa. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Clarice, a amante, foi uma das primeiras a sair, esgueirando-se pela porta sem dizer uma palavra, o rosto manchado de lágrimas de humilhação. Ela finalmente entendera que não era uma princesa resgatada, mas um peão descartável. Elvira, apoiada na lareira, tremia incontrolavelmente, um misto de raiva e choque. Seus olhos, antes faiscantes de poder, estavam opacos e perdidos. Ela olhava ao redor da sala, para os móveis, para as paredes, como se os visse pela primeira vez, não como sua propriedade, mas como o cenário de sua maior derrota. Você, ela sibilou para Helena, a voz fraca. Você planejou tudo isso. Eu não planejei sua crueldade, Elvira, nem a infidelidade do seu filho, respondeu Helena,
sua calma agora dando lugar a uma exaustão fria. Eu apenas planejei minha sobrevivência. Vocês me subestimaram. Esse foi o seu único erro. Lucas finalmente se moveu. Ele caminhou até a avó, a confusão ainda em seu rosto. Vovó, isso é verdade? A hipoteca? Elvira não respondeu. Apenas o fuzilou com o olhar, como se ele a tivesse traído simplesmente por perguntar. Lucas então se virou para o pai. Pai? Ricardo finalmente olhou para cima, seus olhos encontrando os do filho. A vergonha em seu rosto era total. Ele não tinha defesa, nem mentiras restantes. Esse silêncio foi a confissão mais alta de todas. Sofia se aproximou de Helena e pegou sua mão. Vamos para casa, mãe, ela sussurrou. Não, querida, respondeu Helena, apertando a mão da filha. Nós já estamos em casa. A frase pairou no ar, redefinindo o espaço. Ricardo finalmente se curvou, pegou o envelope do chão e, sem olhar para Helena, caminhou em direção à porta. Eu vou para um hotel, ele murmurou para ninguém em particular. Lucas hesitou, olhando de sua mãe para seu pai em retirada, e depois para a avó desfeita. Por um momento, Helena pensou que ele seguiria o pai, mas ele parou, virou-se e olhou para Helena. Havia uma nova luz em seus olhos, o começo do entendimento. Mãe, eu não sabia. Eu sei, filho, disse Helena suavemente. A batalha por seu filho ainda não estava ganha, mas a primeira e mais importante rachadura em sua lealdade cega havia aparecido. Elvira foi a última a se mover. Ela se endireitou, puxando os resquícios de sua dignidade como um chale esfarrapado. Ela caminhou em direção à porta, passando por Helena sem olhá-la. Na soleira, ela parou. Você vai se arrepender disso, ela disse, a voz baixa e venenosa. Helena não respondeu. Não havia mais nada a ser dito. A porta se fechou, deixando Helena, Sofia e Lucas sozinhos na vasta sala de estar. O silêncio agora preenchido não por tensão, mas por um vácuo estranho. Nos dias e semanas que se seguiram, a poeira começou a assentar, revelando a nova paisagem de suas vidas. Ricardo, através de seu advogado, tentou contestar a petição, mas as provas eram esmagadoras. Beatriz foi implacável. Diante da perspectiva de um litígio público e humilhante que exporia sua fraude, Ricardo cedeu. O acordo de divórcio foi fortemente favorável a Helena, como deveria ser. Ela recuperou os ativos desviados e garantiu sua independência financeira completa. Ricardo, sem o apoio financeiro que esperava de sua mãe, que agora precisava de cada centavo para encontrar um lugar para morar, ficou em uma posição precária. Ele tentou ligar para Helena algumas vezes, as chamadas variando entre súplicas patéticas e acusações amargas. Ela não atendeu. A conversa entre eles havia terminado naquela noite. Elvira, fiel à sua palavra, removeu seus pertences dentro do prazo de 30 dias. Helena não supervisionou o processo. Ela contratou uma empresa para fazê-lo, querendo evitar qualquer contato. Ela soube, através de Sofia, que Elvira havia se mudado para um pequeno apartamento alugado, uma queda drástica de seu antigo palácio. A rede de poder familiar que ela comandava se desintegrou. Alguns parentes, chocados com sua manipulação, se distanciaram. Outros, leais a ela, trataram Helena como uma pária, o que para ela era uma bênção. A relação com Lucas foi a que exigiu mais trabalho. Ele a procurou uma semana depois do evento. Eles se sentaram na cozinha da nova casa de Helena, a mesma cozinha onde ela ouvira a conspiração. Eu fui um idiota, mãe, disse ele, a voz embargada. Eu acreditei em tudo que eles disseram. Eu estava tão ansioso para ser parte do clube, para ter a aprovação da vovó. Helena o ouviu, deixando-o colocar tudo para fora. Você não é um idiota, Lucas. Você foi leal à sua família. Acontece que você estava do lado errado da lealdade. O que importa é o que você faz agora, com a verdade que conhece. Aquele foi o início de uma lenta e cuidadosa reconstrução. Lucas começou a ver seu pai e sua avó não como figuras de autoridade infalíveis, mas como pessoas falhas e manipuladoras. Sua admiração foi substituída por uma decepção triste, mas necessária. Ele começou a passar mais tempo com Helena e Sofia, construindo uma nova dinâmica familiar baseada na honestidade. Helena, pela primeira vez em 30 anos, estava no controle de seu próprio ambiente. A casa, antes um símbolo de opressão, começou a se transformar. Em vez disso, ela iniciou um processo de desintoxicação do espaço. As cortinas de veludo pesado que pareciam absorver a luz foram substituídas por tecidos leves e claros que dançavam com a brisa. As paredes, antes em tons sombrios, foram pintadas de um branco quente e luminoso. Os móveis de mogno escuro de Elvira foram, em sua maioria, doados ou vendidos. Em seu lugar, Helena escolheu peças que refletiam sua própria personalidade, confortáveis,
elegantes sem serem ostensivas, uma mistura do moderno e do clássico. Ela transformou o antigo escritório de seu sogro, um cômodo que Elvira mantinha como um santuário intocado, em seu próprio ateliê de arte. Helena sempre amara pintar, um talento que ela havia deixado adormecer durante os anos de casamento. Agora, telas em branco esperavam por ela, e ela passava horas ali, redescobrindo as cores, as texturas, a alegria de criar algo que era puramente seu. O jardim, antes o domínio orgulhoso e rigidamente controlado de Elvira, tornou-se o santuário de Helena. Ela arrancou os arbustos perfeitamente aparados e as fileiras de flores regimentadas. Em seu lugar, ela plantou um jardim mais selvagem, mais livre. Lavanda, sálvia, girassóis e uma abundância de magnólias, em homenagem à empresa que lhe dera a liberdade. Ela passava as manhãs ali, com as mãos na terra, sentindo uma conexão profunda com o ciclo de crescimento, morte e renovação. Era uma metáfora poderosa para sua própria vida. Ela não vivia em isolamento. Sofia era uma presença constante e alegre na casa, muitas vezes trazendo amigos para jantares informais na grande cozinha, agora um espaço de risadas e calor. Lucas também era um visitante regular. A relação deles, antes tensa, agora era baseada em um respeito mútuo recém-descoberto. Ele via a mãe não mais como uma figura de fundo em sua vida, mas como uma mulher de força e profundidade admiráveis. Ele vinha não por obrigação, mas por um desejo genuíno de estar em sua companhia, para absorver um pouco de sua calma e de sua resiliência. As notícias do outro lado da família chegavam esporadicamente. Ricardo, após alguns meses morando em hotéis e com amigos, acabou alugando um pequeno apartamento. Ele estava lutando financeiramente e profissionalmente. O escândalo, embora não totalmente público, havia manchado sua reputação. Helena não sentia prazer em sua queda, apenas uma melancolia distante pelo homem que ele poderia ter sido. Elvira vivia em seu apartamento alugado, uma reclusa amarga. Sua saúde havia piorado, e ela se recusava a ver a maioria da família, culpando a todos por sua desgraça. Helena uma vez encontrou tia Marta no supermercado. A tia a olhou com uma mistura de medo e respeito. Ninguém jamais imaginou, Helena. Você é feita de ferro. Helena apenas sorriu. Não de ferro, Marta. Apenas de amor próprio. Demorei a descobrir, mas é mais forte que o ferro. Um dia, enquanto estava em seu ateliê, olhando para uma tela quase concluída, uma paisagem abstrata cheia de luz e movimento, Helena recebeu uma visita inesperada. Era Beatriz. Elas não se viam há alguns meses, embora se falassem regularmente. "Vim ver a fortaleza", disse Beatriz, sorrindo, enquanto Helena lhe servia um chá gelado no jardim. "Não é mais uma fortaleza", respondeu Helena. "É um lar." Elas se sentaram em silêncio por um tempo, ouvindo o zumbido das abelhas nas flores de lavanda. "Você parece em paz", observou Beatriz. "Eu estou", disse Helena. "A paz não é a ausência de problemas. Aprendi isso. É a capacidade de lidar com eles. A vitória naquela noite não foi sobre destruir Elvira ou Ricardo. Foi sobre me construir. A compra da casa não foi um ato de vingança. Foi um ato de auto-resgate. Eu precisei tomar o símbolo do meu cativeiro e transformá-lo na fundação da minha liberdade." Beatriz assentiu, compreendendo perfeitamente. "Napoleon Hill diria que você não apenas desejou um resultado, mas criou um plano definido, apoiado por uma ação persistente, até alcançá-lo." Helena riu. "Talvez eu devesse ler mais desses livros. Acho que você poderia escrevê-los", disse Beatriz. Naquela noite, depois que Beatriz foi embora, Helena caminhou pela sua casa silenciosa. Ela parou em frente ao grande espelho no corredor, o mesmo espelho que por anos refletira uma mulher que ela mal reconhecia. Agora, ela via a si mesma. Via as linhas de expressão ao redor dos olhos, não como sinais de envelhecimento, mas como mapas de uma jornada. Via a força em sua postura, a clareza em seu olhar. Ela não era mais a lua orbitando o sol de outra pessoa. Ela era seu próprio sistema solar, seu próprio centro de gravidade. A dor da traição havia sido o catalisador, mas a transformação viera de dentro. Ela não tinha organizado um divórcio. Tinha organizado uma ressurreição. E a casa, antes o palco da crueldade de sua sogra, era agora o testemunho silencioso e sólido de que a mulher mais poderosa em qualquer sala é aquela que conhece seu próprio